Você acorda todos os dias achando que está no controle. Mas me diga, quem foi que escolheu o que você comeu ontem? Você? Ou foi a propaganda que apareceu no seu feed? Quem decidiu a hora de dormir? Você? Ou a notificação que te prendeu até tarde? A verdade é amarga. A maioria das pessoas vive como marionetes, puxadas por cordas invisíveis. Redes sociais, desejos programados, medo de parecer diferente. Mas agora, pela primeira vez, alguém vai te mostrar o que realmente significa estar no controle. Parte 1. As correntes invisíveis. Você acredita que está livre? Anda pelas ruas, escolhe o que comprar, com quem falar, o que vestir. Mas essa liberdade é uma ilusão. Epicteto, um escravo que se tornou um dos maiores filósofos da história, dizia: não nos perturba o que nos acontece, mas o que pensamos sobre o que nos acontece. Se isso for verdade, então quem controla seus pensamentos? Desde criança, te ensinaram a correr atrás do que todo mundo quer: status, aceitação, aquele carro, aquela marca, a aprovação dos outros. Como um burro que corre atrás de uma cenoura amarrada na frente de seus olhos, você corre sem perceber que o caminho foi escolhido por alguém e você só segue. O estoico vê isso e corta a corca. Ele não busca agradar ninguém. Ele busca entender o que está sob meu controle e o que não está. Essa é a pergunta mais poderosa que existe, porque quando você a responde, tudo muda. Você está preso a pessoas que te fazem mal? Ao passado que não pode mudar? A um futuro que nem chegou? Está apegado ao resultado de algo que nem começou? Tudo isso está fora do seu controle, e ainda assim é onde você coloca sua energia. Isso é escravidão. Liberdade verdadeira é entender que a única coisa que você pode controlar é a sua mente. Parte 2. O Jardim dos Desejos. A cidade dormia. As estrelas observavam em silêncio, enquanto os homens mergulhavam no mais profundo dos sonhos. Mas no coração daquele mundo quieto, Sênex caminhava desperto não com os olhos, mas com a alma. Ele se deteve diante de uma praça abandonada. Ali, entre colunas quebradas e estátuas esquecidas, floresciam rosas negras. Não estavam ali por acaso. Aquelas flores cresciam apenas onde os desejos humanos haviam falhado. A cada passo, Sênex pisava em pétalas de ambição, luxúria e vaidade. Havia algo hipnótico naquele jardim. Como um convite silencioso, ele parecia sussurrar: você também quer, não quer? E então, como um eco de sua juventude, surgiram à sua frente visões de glória, riqueza, mulheres, poder. Tudo o que o mundo um dia lhe ofereceu e que ele recusou. Mas cada escolha tem seu custo. A primeira vez que Sênex conheceu o desejo, ele ainda era um jovem soldado. Tinha sangue nos olhos, músculos no aço da espada e um futuro promissor como líder de legiões. Mas, ao ver seu melhor amigo cair nos braços do vício, perdido em banquetes, amantes e aplausos, Sênex compreendeu que o preço do desejo era a própria liberdade. Naquele tempo, ele fez um voto silencioso. Nunca mais permitiria que algo fora de sua mente comandasse a sua vontade. De volta ao presente, no Jardim dos Desejos, Sênex se ajoelhou diante de uma estátua quebrada de Dionísio, o deus da entrega, do prazer, da embriaguez. O rosto da estátua sorria, mas os olhos estavam vazios. Você chama isso de viver? Murmurou Sênex tocando o mármore frio. O estoico sabia que o desejo era uma sombra elegante. Ele te seduzia com beleza, mas alimentava-se da tua fraqueza. E não importava o que você conquistasse. A próxima vontade já estava esperando por você. Mais exigente, mais faminta, mais dominante. Foi então que ele olhou ao redor e percebeu algo perturbador. O jardim era interminável. Desejo não tem fim.
É um campo que cresce enquanto você tenta podá-lo. Um fogo que se fortalece quando você tenta apagar com mais lenha. Mas havia uma saída. Sempre há. Sênex se ergueu. Da bainha de seu cinto, retirou uma pequena faca cerimonial. Não era uma arma de guerra, era uma lembrança. Com ela, marcou um símbolo no chão. Uma linha reta, firme, sólida. Aquilo era mais que um gesto simbólico. Era uma decisão. Daqui, não passo. Este é o limite da minha vontade. O mundo pode oferecer seus banquetes, mas eu já comi o bastante. Ele virou as costas para o jardim e caminhou em direção à escuridão. E enquanto seus passos ecoavam entre os pilares antigos, uma coisa ficou clara. Quem domina o desejo, governa a si mesmo. Quem obedece ao desejo, será sempre servo. Essa é a prisão invisível mais luxuosa da humanidade. Querer. E poucos escapam dela conscientes. Parte 3. O legado do autocontrole. As paredes do templo estavam gravadas com marcas de batalhas antigas. Sênex silencioso caminhava entre os pilares de pedra, seus passos ecoando como um tambor solene na mente do espectador. Em sua mão, um pergaminho enrolado, não de conquistas, mas de princípios. Autocontrole. Essa era a palavra gravada em seu semblante. Seu rosto, endurecido pelo tempo e pela disciplina, não demonstrava orgulho nem fraqueza. Apenas propósito. A maioria das pessoas pensa que liberdade é fazer o que quer, quando quer. Mas esse é o discurso dos escravos da vontade. O estoico não busca a liberdade da impulsividade. Ele busca a liberdade do domínio sobre si mesmo. Não é livre quem obedece aos próprios desejos. É livre quem é capaz de contrariá-los sem hesitação. Sênex ergue o pergaminho diante de uma chama solitária. Nele, frases dos mestres antigos, Epiteto, Sêneca, Marco Aurélio, mas nenhuma era mais poderosa do que a que ele mesmo escrevera com sangue. Você não nasceu para ser levado, você nasceu para conduzir. Quantas vezes você se deixou levar pela raiva, pela vaidade, pela pressa? Quantas vezes justificou seus impulsos dizendo, sou assim mesmo? Isso não é identidade, isso é cativeiro. A verdadeira identidade é forjada na chama do autocontrole. Cada desejo negado, cada impulso domado, cada vício enfrentado é como um martelo moldando uma espada. Sênex sabia disso. Ele não era um guerreiro por matar inimigos, mas por vencer a si mesmo. Cada manhã ele se sentava diante de uma tigela de água gelada, respirava profundamente e repetia em voz baixa: hoje eu vencerei o caos interior. O estoicismo não te promete facilidade, promete força. E força não é gritar mais alto, é escolher o silêncio quando tudo em você quer berrar. É recusar o prazer momentâneo em troca da glória duradoura. Dentro da câmara escura do templo, Sênex se ajoelha, não em oração, mas em meditação. Ele vê seus medos, seus vícios, sua impaciência e os encara como feras selvagens. A cada respiração, ele os doma, um por um. E quando se levanta, está mais forte. Você pode fazer o mesmo. Não precisa de templos nem de armaduras. Precisa de coragem para se olhar com brutal sinceridade. Precisa de disciplina para não se dobrar aos caprichos passageiros. Porque, no fim, o autocontrole não é sobre ser rígido. É sobre ser invencível. Parte 4. A única coisa que importa. Ele caminhava sobre a terra arrasada. As cinzas do mundo cobriam o chão. O vento assobiava como um lamento antigo, mas dentro dele o silêncio era absoluto. Não o silêncio da apatia, mas o silêncio do domínio. Sênex, silencioso, sabia que tudo poderia ser tirado de um homem. Tudo, menos uma coisa: a escolha de sua atitude diante do que acontece. Essa é a única coisa que importa.
Os romanos chamavam isso de hegemonikon, o centro de comando da alma, o trono interior, aquilo que ninguém, absolutamente ninguém, pode arrancar de você. Imagine um homem jogado em uma cela escura, acorrentado, alimentado com migalhas, escutando gritos de tortura vindos do corredor, todos os dias, durante 27 anos. Nelson Mandela. Um homem privado de tudo, exceto da decisão de não se tornar um animal, de não permitir que o ódio moldasse sua alma, de não ceder à selvageria do cárcere, de manter a postura, mesmo que invisível. Essa escolha, essa centelha de liberdade, é o que separa os que vivem como homens e os que vivem como folhas ao vento. Sênex ajoelha-se diante de uma estátua partida. O rosto de mármore da figura estoica foi rachado pelo tempo, mas ainda carrega uma expressão firme, resoluta, como quem morreu sem jamais ter se rendido. Não se trata de vencer o mundo, porque o mundo não pode ser vencido. Se trata de vencer a si mesmo, mesmo quando o mundo desmorona. Esse é o verdadeiro triunfo. As correntes invisíveis da opinião alheia, do medo, da raiva, da necessidade de controle. Elas não se quebram com força. Se dissolvem com clareza. E a clareza vem da pergunta final. O que está sob meu controle agora? Só isso. Nada mais, nada menos. Sênex se levanta. A luz ilumina apenas parte de seu rosto. O olho direito brilha como fogo. O esquerdo permanece na sombra. Na armadura, o símbolo de um velho império. No peito, nenhuma emoção, porque agora ele entendeu. E você também deve entender. Você está preso porque tenta controlar o que não pode. E ignora o que sempre esteve sob seu comando, sua mente. O império pode cair. A casa pode ruir. A doença pode chegar. A traição pode vir, mas ninguém, absolutamente ninguém, pode decidir por você quem você será diante disso. Essa é a única coisa que importa.